Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Torcedor do Santa, a gente vai falar um assunto aqui sobre o campeonato pernambucano, sobretudo nessa primeira fase. É desleal o que está acontecendo, o que vai acontecer, né, torcedor? Mas fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar tudo explicado, inclusive com a palavra do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, sobre esse campeonato pernambucano e em sua primeira fase que vai ser concluída em 20 dias. 7 jogos em 20 dias. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedor, na tua tela, né? Os nossos patrocinadores oficiais, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Então, está aí na tua tela os nossos patrocinadores. Se você quiser ser um incentivador do nosso trabalho aqui, do Cast Coral, é muito simples. Na tua tela aí, ó, tem Seja Membro. Basta clicar, seguir o passo a passo aí, né? É opcional. E você também vai ser um incentivador do Cast Coral, vai ser um patrocinador, é opcional, torcedor. E aí a gente disponibiliza para vocês um link para vocês participarem do grupo de WhatsApp do Cast Coral. Basta ser membro, assim que vocês fizerem as suas adesões, fala com a gente no direct do Instagram, que a gente passa o link para vocês participarem do grupo de WhatsApp, que é só para membros. Tá, torcedor? Aqui, ó, nossa patrocinadora Master, né? A Jogo de Ouro. No primeiro link da descrição desse vídeo, torcedor, tem lá o link da Jogo de Ouro, né? Você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Mas faz o teu cadastro, que é importante também. Você ajuda a Jogo de Ouro e também ajuda o Cast Coral. Torcedor, começou o Campeonato Pernambucano de 2026. E aí, torcedor, já houveram as primeiras, né? Já houve a primeira rodada, né? Todos os clubes já jogaram as suas estreias, né? E aí, o destaque, torcedor, vai justamente para o tempo de recuperação que cada clube vai ter para jogar o seu jogo. Não cada clube, tá? Alguns. Porque, por exemplo, o Santa Cruz jogou no domingo, 6 da noite, vai jogar na quarta-feira, 3 da tarde. E o seu adversário, o Maguari, jogou na sexta. Ou seja, ele vai ter 2 dias a mais de recuperação do que o Santa Cruz. Só que mais na frente, o Maguari também vai sofrer com isso quando ele estiver jogando em um outro interior ou também em algum jogo aí do Campeonato Pernambucano contra outro adversário. O Santa Cruz está sofrendo agora, o Maguari vai sofrer posteriormente, o Sport também, o Náutico, ou seja... Mas por que tudo isso, torcedor? Porque o campeonato começou agora nesse último final de semana, começou no dia 9, né? Na sexta-feira, né? O Retrô abriu o campeonato. Em seguida, o Náutico também jogou nessa mesma data. E o campeonato na primeira fase se encerra no dia 31 de janeiro. Ou seja, 7 jogos. Os clubes terão 7 jogos em 20 dias, torcedor. Pois é, isso é desumano. Isso é desleal com os próprios clubes, né? Com seus atletas que está em início de temporada. E aqui a gente não está fazendo, né, dando desculpa, a gente só está falando na questão que, inclusive, o treinador Marcelo Cabo falou isso na última coletiva. O Hélio dos Anjos já tinha falado também, o Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico, também já tinha citado isso, porque, por lei, torcedor, o clube tem que ter 72 horas de um jogo para outro. Mas no futebol brasileiro isso pouco é obedecido. Mas aqui no Campeonato Pernambucano tem datas para fazer um campeonato com um pouco mais de folga, né? Para os clubes se recuperarem. Não sei por que não estão fazendo, né? E a gente ouviu o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. O presidente
falou com todas as letras, torcedor, que quem decidiu o campeonato foram os clubes. Ele só fez obedecer o que os clubes solicitaram. Então, assim, não há por que também os clubes estarem reclamando, né? Eu acho que quem fez o campeonato, né? Quem deu as opiniões, segundo o presidente da federação, ele falou que foram os clubes. Mas certamente são os diretores, né? Dirigentes dos clubes. Eu acho que deveria consultar preparadores físicos e treinadores, para depois, quando começar o campeonato, não tá um fala de um lado, um fala do outro, um disse-me disse aqui, um disse-me disse ali, porque tudo isso, como o presidente falou, tá, foi decidido pelos clubes. E aí depois a gente vai atrás dos clubes também para saber sobre essa posição, sobretudo com os preparadores físicos, né? Começo de temporada, onde os 3 clubes daqui de Pernambuco lutam pelo acesso mais para frente, né? Mas se você perde um jogador agora, no começo de temporada, com essa maratona de jogos, é capaz de comprometer o ano inteiro desse atleta que você contratou. Talvez seja até um atleta caro. O Santa Cruz vai fazer uma folha nesse ano de 2026, uma folha de 2 milhões de reais. O Náutico, mais ou menos isso, entre 2 milhões e 2 milhões e meio. O Sport, 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Ou seja, são jogadores caros para perder no início de temporada por conta de maratona de jogos. Ou seja, isso deveria ter sido revisto, né, com os clubes, federação e também com os preparadores físicos e com os treinadores dos clubes. Então, assim, eu acho que isso mais para frente vai dar problema, os clubes irão perder jogadores sim, inclusive no próprio campeonato, tá? Santa Cruz vai jogar de 3 da tarde, 3 horas Santa Cruz vai jogar em Bonito na quarta-feira. Além do campo ser ruim, tem o desgaste do sol, que está no verão aqui em Pernambuco, e também o tempo de descanso que não foi adequado da estreia contra o Decisão para quarta-feira. E aí o Santa Cruz já joga, né, no sábado também. Mas aí tem quinta, sexta, sábado, ou seja, também não vai concluir às 72 horas. Veja a maratona de jogos aí no início do campeonato, tá? Eu tô falando, não é questão de jogo um em cima do outro, não. Eu tô falando justamente porque o Santa Cruz é um clube que ele não tem dinheiro para repor contratações. O Santa Cruz, por exemplo, está atrás de um ponto há muito tempo. Já perdeu diversas concorrências para clubes porque não tem dinheiro. Ele vai trazer qualquer um? Não vai. Isso aí é para fechar o elenco, tá? O elenco não está nem fechado. Imagine se perde jogadores por contusão. Então, assim, é um negócio meio complicado. Mas a gente trouxe o presidente da Federação Pernambucana. Ele vai dizer com todas as letras que o campeonato foi feito justamente com a anuência dos clubes e com o pedido dos clubes. Ou seja, foram os clubes que decidiram. Se for os clubes que decidiram, não tem com que estar chorando, torcedor. Mas o pernambucano, torcedor, como a gente já tinha falado, o próprio treinador Marcelo Cabo já tinha dito também, né, que perdeu o encanto, né? Não só o campeonato pernambucano, os estaduais. Eu sou do tempo que os estaduais, né, o campeonato pernambucano, ele tinha 3 turnos. E os clubes iriam jogar nos interiores. Essa invasão de torcedores Flamengo, de torcedores do Corinthians, de Palmeiras, do eixo sul-sudeste está entrando no nosso estado, também é culpa do nosso campeonato pernambucano, que não leva os clubes da capital para os interiores. Hoje, por exemplo, o campeonato pernambucano só tem um time que os clubes de Recife irão para o interior, que é o Maguari, que é Bonito. Porque os outros 2, o Decisão Goiana não joga em Goiânia, ele vai jogar aqui. Ele joga lá no campo dele, né, no estádio dele, que é em Goiânia, na região metropolitana do Recife. Os demais clubes irão jogar na Arena de Pernambuco. Então, assim, eu sou do tempo que Aga, 7 de setembro em Garanhuns, Caruaru, Petrolina, Vitória, né?
Então, assim, todos os clubes de Pernambuco, os três, iriam para os interiores. E era uma festa muito bonita, né? Porque o torcedor do interior aguardava os clubes de Recife chegar para fazer aquela mobilização. Hoje em dia não tem mais isso. E o que é que acontece? Começa a invasão, né, de torcedores do interior, dos meninos do interior que estão nascendo, que estão crescendo, começa a assistir muita televisão, que tem a parabólica lá, né, que só passa coisa do sul e sudeste, e aí invadem os interiores, a mente dos torcedores que não é ocupada por noticiários e nem vê, assistem clubes de Pernambuco, começa a assistir só clubes do eixo sul e sudeste, e aí cada vez mais, né, os torcedores pernambucanos estão deixando de torcer para os clubes de Recife, do estado, Santa Cruz, Náutico e Sport, para torcer para os clubes do eixo sul e sudeste. Isso também é culpa nossa, tá? Culpa da Federação Pernambucana de Futebol, culpa dos dirigentes que não exigem que tenha um campeonato mais amplo, né? Um campeonato onde os clubes de Pernambuco, de Recife, possam ir para o interior. Então isso é culpa de todos que organizam o campeonato pernambucano. De federação a também os clubes, inclusive os clubes da capital, Santa Cruz e Náutico Esporte, são culpados por tudo isso aí, por inclusive esse campeonato, né? O campeonato pernambucano hoje é um torneio. Ele vai ser decidido, como a gente falou, em 20 dias decide a primeira fase, já começa o mata-mata, ou seja, é um campeonato muito chuto, né? Que não é um campeonato pernambucano, é um torneio pernambucano. Mas essa aqui é só minha opinião, não sei se vocês concordam, deixa o like aí, tá? Comenta aí bastante também sobre esse campeonato pernambucano deficitário, que no meu ponto de vista acabou, né? Perdeu aquela essência. Mas o presidente da federação tá na ponta da linha e vai falar para vocês agora. Na tela. Olá, Diego, e todos vocês que fazem o Cast Coral e a imensa torcida tricolor. Muito bem, a primeira rodada foi excelente, o desempenho dos times. Quem assistiu o jogo do Maguari deve ter ficado tão entusiasmado como eu. O Maguari perdeu o jogo, mas jogou de igual para igual com o Náutico, que é o time teoricamente mais estruturado, mais organizado e que desponta aí entre os especialistas como favorito ao título. E o Maguari jogou de igual para igual, inclusive primeiro lance, segundo lance do jogo foi uma bola na trave do Náutico. Imagine se aquela bola entra, se o Maguari larga na frente. Quem assistiu decisão viu o placar, mas o placar, 2 gols foram falhas individuais, quer dizer, foram acidentais. O decisão jogou bem, mostrou jogadores de qualidade, mostrou conjunto, mostrou que vai ser uma equipe muito organizada. O Jaguar, que eu já conhecia do ano passado, viu o que ele fez, jogou e por pouco, muito pouco, não ganhou do Sub-20 do Sport, empatou 2-2. Portanto, a qualidade dos times extraordinária. O Santa Cruz mostrou uma evolução, um time muito melhor do que o ano passado, o Náutico melhor do que o ano passado. Decisão, Baguari foram surpreendentes. Agora esperar o Sport e esperar o que é que o Vitória vai apresentar daqui para frente. A arbitragem, nenhuma restrição, nenhuma. Todos os jogos com arbitragens impecáveis, nota 10, todas elas fantásticas. E quem decidiu o campeonato foram os clubes. Nós apresentamos as datas disponíveis, a polícia apresentou as datas que nós não poderíamos realizar jogos. Pernambuco é um estado diferente dos outros, enquanto os outros estados têm jogos da semana pré, tem jogo no sábado de carnaval, tem jogo no domingo de carnaval, tem jogo na quarta-feira de cinza. Nós não temos essas datas, portanto os clubes decidiram se era melhor esgotar logo essa primeira fase e se preparar para a fase decisiva do campeonato, já se preparando para a Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, ou se esticava. A decisão foi dos clubes, portanto a federação cumpriu a decisão dos clubes. O treinador nenhum pode reclamar, porque a decisão partiu da análise, do estudo, das datas disponíveis no estado de Pernambuco, que são diferentes dos outros estados, e do calendário da CBF e do que os clubes elegeram como prioridade. Portanto, eu diria que começamos com um público extraordinário lá no Santa Cruz, lá no Náutico. Então, tudo caminhou, tudo iniciou, demonstrando que nós teremos o maior campeonato, presumo eu,
das últimas décadas. Diego, sempre é um prazer atender você e a grande audiência do Cast Coral. Há 3 anos atrás, seguindo o exemplo de São Paulo, nós adotamos torcida única, devido à grave crise de segurança e de violência no Recife. São Paulo, há 7 anos, adota torcida única e as estatísticas mostraram uma redução de mais de 70% lá em São Paulo da violência. Pernambuco adotou, nós tivemos bons resultados até aquele jogo do Santa Cruz Esporte. Naquele jogo, eu participei da reunião no Ministério Público, Esporte, com Santa Cruz, com Polícia Militar, etc. E eu lamento até hoje, eu atendi a um pedido do Esporte Santa Cruz, que como nós vínhamos tendo jogos com relativa calma, sem muito problema e tal, a federação abrisse uma exceção e a polícia também, e nós fizéssemos o jogo com torcida mista. Aí o Ministério Público, a polícia e eu atendemos ao pedido de Bruno e ao pedido de Yuri e fizemos o jogo com torcida mista e deu naquilo que deu, naquele desastre, naquela barbárie que correu o mundo todo. Então, pronto, no outro dia, no domingo, 8 horas da manhã, já estava a governadora em reunião com todos os órgãos de segurança, Poder Judiciário, Ministério Público. Infelizmente, eu também fui responsável, porque eu podia ter mantido a decisão de torcida única e eu atendi os clubes. Então, pronto, depois daquela data, nós resolvemos que enquanto não houver uma mudança real, efetiva, de civilidade envolvendo essas torcidas, nós não faríamos jogo de torcida mista na Ilha, no Arruda e nos Aflitos. Então, não há como fazer jogo na Ilha dos Aflitos e no Arruda com torcida mista. Ponto. Isso é uma decisão coletiva de todo mundo, Ministério Público, Judiciário, Federação, SDS, Polícia Militar, de todos. Agora, eu consegui para as finais esse ano a concordância de todos de fazer torcida mista nas 2 finais na Arena. Então, essa é a realidade, essa é a situação, e nós estamos trabalhando. A federação firmou um convênio com a maior instituição de Pernambuco de arbitramento, de arbitragem, de solução de litígio da Universidade Católica. Estamos empenhados num processo de reeducação, de readequação de conduta social dos vários grupos que trabalham nas torcidas envolvendo futebol, para ver se em curto, médio prazo a gente consegue ter uma condição normal de civilidade, e que eu não quero ficar como São Paulo, 6 anos, 7, São Paulo já vai para 7 anos com torcida única. Eu não quero isso, mas a gente precisa ter condições para que não ocorra novamente algo parecido com aquilo que ocorreu naquele fatídico sábado do jogo de Santa Cruz e Sport. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.